Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos unidos como igreja. Estamos felizes por mais um dia na casa do Senhor. Que Deus nos concede estarmos buscando e adorando e servindo a este Deus único e verdadeiro. Amém? Queria convidar você para estar lendo comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 22. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 23. Está escrito assim na palavra do Senhor. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se algum morrer, não tendo filho, seu irmão casará com uma viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia dentre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus, dobre sua atenção. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão, porém, como os anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela oração da tua filha que fizera pela minha vida. Obrigado por este momento tão maravilhoso de adoração, meu Deus, a ti, único e verdadeiro Deus. Senhor, muito obrigado por estar diante do teu povo amado, querido, que o Senhor compraste, Senhor, com teu sangue. Aqui me coloco no centro da tua vontade para fazer aquilo e falar aquilo que o Senhor deseja. Usa-me segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo aquilo que o Senhor deseja nesse dia. Meu Deus, fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. No nome de Jesus, eu te apresento, Pai, essa porção da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa jogar luz, para que possamos não sair daqui da mesma forma, mas que possamos sair daqui transformado pelo poder da tua palavra. Você diz, glória a Deus. Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Amado, quando nós olhamos para as Escrituras, nosso coração se alegra, porque temos algo confiável em um tempo em que tudo em nossa volta está
caindo no descrédito. Quando nós olhamos nas Escrituras, nosso coração se alegra. Existe algo que nenhum homem pode querer mudar. Nenhum homem pode querer tirar de nós essa convicção. Pessoas mudam, sistema muda, tudo em nossa volta vai mudar. Mas quando nós olhamos as Escrituras, nós podemos firmar a nossa vida. Nós podemos deleitar nas palavras de Jesus. E quando eu olho para as Escrituras, meu coração se alegra, porque através dela nós podemos romper nesse tempo em que nos encontramos no mundo, no Brasil, de incerteza. Estamos no culto da palavra e nós estamos lendo no livro qual escreveu Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, como nós sabemos, este ao qual Jesus chamou e preparou para anunciar aquilo que ele falaria, aquilo que ele ia fazer e aquilo que ele deixou anunciado que iria acontecer no futuro. Mateus era um judeu, logo ele poderia transmitir para os judeus aquilo que Jesus queria. Estamos no capítulo 22, lendo uma passagem que vai nos dizer no início que Jesus começa contando uma parábola no capítulo 22. Isso é muito interessante nós entendermos. Por quê? Porque Jesus começa dizendo de algo que ia acontecer futuro, mas que aqueles que estavam ali iam entender. Ele vai dizer que o rei, querendo fazer uma festa de casamento para o seu filho, vai nos dizer, ele vai e manda convidar as pessoas, estas, porém, não aceita, não se dispõe a estar diante do rei e do seu filho para festejar, mas coloca outras prioridades diante do rei. A Bíblia nos diz que o rei, ouvindo aquilo ali, vai dizer para aquelas pessoas, elas não são dignas de estar na minha festa, na festa do meu filho. Vai em outros lugares à procura de pessoas para ouvir, para entender, para compreender, e que eles venham, chama todos para estar diante de mim, diante dessa festa que eu vou fazer para o meu filho. A Bíblia nos diz que começa assim esse capítulo. Logo, ali, pessoas entenderam que Jesus estava falando. A Bíblia nos diz que depois, vai nos dizer também neste capítulo, que os fariseus ficaram chateados porque eles entenderam o que Jesus estava falando, que era a respeito deles, que eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Vai dizer a Bíblia que os fariseus começam agora a chamar os herodianos para próximo e começa a dizer assim, vamos lá, vamos com astúcia, vamos com malandragem, vamos com esperteza, vamos de alguma forma pegar esse Jesus. A Bíblia nos diz que ele se aproxima e fala, bom mestre, eu quero saber de você, do Senhor, o que nós precisamos entender claramente, é lícito pagar os tributos a César? Vai dizer nesse capítulo claramente que Jesus, sabendo, entendendo a malandragem, a esperteza que eles estavam fazendo essa pergunta, vai dizer que Jesus fala para eles, me dê a moeda. Eles pegam a moeda que tinha a imagem de César e diz, de quem é essa imagem? Eles vão dizer, de César. E aí, Jesus vai dizer, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vai nos dizer que aqueles homens que foram querer pegar Jesus em alguma palavra, sai dali completamente frustrado. E agora nós caímos no versículo 23. Foi os fariseus frustrados, foi os herodianos frustrados. Agora nós caímos no versículo 23, que vai aparecer os saduceus. Saduceus também que eram
turma, ao qual vivia naquele tempo de Jesus como um partido diferente. Os fariseus, os herodianos e agora os saduceus. 3 partidos diferentes foram querer pegar Jesus em algo. E aqui agora vai nos dizer que o saduceu vai dizer para Jesus com ironia: sim, eu quero saber de você então, Jesus. Os fariseus foram envergonhados, os herodianos, agora nós queremos saber. Explica para nós essa situação. Porque, vai dizer, os saduceus não acreditavam que existia vida após a morte. Não havia ressurreição. Aí eles fazem a pergunta para Jesus. Conta para nós. Moisés deixou registrado que, tendo um homem casado, este, se viesse morrer, o seu irmão deveria casar com esta. Só que esse homem tinha 7 irmãos. Ela ficou com o primeiro, casou, morreu, não deu filho. A lei de Moisés diz que tem que ficar com o segundo. Ficou com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até o 7º. Nenhum deles deu filho e morreram. Agora, vem cá. Nessa ressurreição, como é que vai ser o céu então? Essa mulher vai ficar com quem? Porque todos ficaram com ela. Todos tiveram uma relação com ela. Aí Jesus vai dizer: vocês errais por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é o ponto que nós vamos entender o que Deus quer ministrar no nosso coração. Errais por não compreender as Escrituras. Amado, é aqui que se inicia para nós nesse dia este culto da palavra, para que a gente possa sair daqui transformado. O capítulo vai dizer muita coisa para nós. O capítulo começa dizendo de algo que nós precisamos guardar nesses últimos dias. Não deixe que nada te segure, te prenda, quando Jesus te chamar para vir na presença dele. Não deixe que nada venha ser prioridade na tua vida para que você possa colocar como resposta diante de Jesus, dizendo: avisa que não dá, avisa que não vou, avisa que eu tenho outras prioridades. Por quê? Porque você pode ser aqueles da categoria dos fariseus. Preste atenção claramente que Jesus contou essa parábola para pegar os fariseus, aqueles que dizem ter uma comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus, mas que no momento em que tem algo que eles acreditam ser mais valioso, mais precioso, mais nobre, automaticamente, rapidamente, eles deixam a Deus para valorizar aquilo que eles acreditam ser de maior relevância. Não sei se você conseguiu entender isso. Esse é o espírito das pessoas, muitas das vezes fariseu, que diz que ama o Senhor, mas o coração está voltado para os seus bens. Aqui nós vamos encontrar perfeitamente Jesus dando uma resposta para os fariseus: vocês estão se enganando, porque o meu Pai está chamando vocês para me adorar, e vocês estão tendo prioridade. Agora, os fariseus chateados vai dizer que eles chamam os herodianos. E os herodianos vai querer chegar até Jesus com uma pergunta: eu devo pagar os tributos a César? Jesus vai dizer claramente: pega essa moeda. O que é que tem nessa moeda? Tem a imagem de César. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer para os herodianos? Presta atenção, vocês, agora, porque
essa imagem que vocês estão me mostrando é de alguém. É de quem? É de César. Então, com essa imagem que vocês estão me mostrando, vocês estão dizendo que é de César. Portanto, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava explicando para aquelas pessoas? Olha, a imagem que está aqui não é de César, portanto, deve ser realmente entregue a César. Agora, olha para vocês. Vocês foram feitos à imagem de Deus. Porque vocês não dão a Deus aquilo que é de Deus. Porque vocês que têm a imagem de Deus não se voltam para Ele, para se entregar completamente aos pés dEle. Porque vocês se prendem, dando só a César o que é de César e não se preocupam em dar a Deus o que é de Deus. Uma adoração, uma obediência, uma submissão. Por que vocês não fazem isso? Porque vocês negam o compromisso de fazer aquilo que Deus fez na vida de vocês. Ele fez vocês para louvor da sua glória. Portanto, vocês devem entender que da mesma forma essa imagem é de César, tem que ir para César. Vocês que têm a imagem de Deus, devem vir na presença de Deus. Os herodianos entenderam e saíram dali agora frustrados. Agora os saduceus vão fazer outra pergunta. Senhor, então nos responde então essa vida eterna, se existe ressurreição. Quando Jesus falou que eles erraram porque não compreenderam as escrituras, porque o propósito de Moisés deixar isso para aqueles ao qual foram registrada essa passagem, aonde se chama levirato. Moisés deixou para que o nome daquele ao qual viesse morrer não fosse esquecido. Então, precisava que aquela mulher gerasse filhos para que pudesse ter o nome do seu irmão vivo. Quando Moisés deu aquele propósito, era para que pudesse ter descendência, filhos para aquele que morreu, para aquela ao qual havia casado. E havia na lei um direito para que essa mulher pudesse ir até o irmão e dizer: olha, suscita filho para o teu irmão. Mas no céu não haverá necessidade de ter relação para gerar filhos, porque vocês serão como Deus. Lá não vai ter essa preocupação com quem ela vai ficar, porque lá ela será como os anjos. Não terá sexo. A Bíblia nos diz que Deus completa agora: errais por não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras foi pelo aquilo que Jesus explicou, e o poder de Deus é a ressurreição que Ele vai fazer na vida daqueles que acreditam que Jesus Cristo veio para nos dar essa vida eterna. Agora eu escrevi aqui para nós, no que nós, nesse tempo, não como o fariseu, não como os herodianos, não como os saduceus, nessas indagações, nessas perguntas para Jesus, mas em que nós podemos estar errando nas Escrituras. Em que nós podemos estar errando nas Escrituras nesse tempo. Presta atenção naquilo que eu vou falar e você vai guardar no seu coração. Erramos porque resistimos ser aquilo que Deus projetou para todos aqueles que foi alcançado pela sua misericórdia. Errais por não compreender as Escrituras. Erramos muitas das vezes quando resistimos ser aquilo que Jesus projetou, que viemos ser através da sua misericórdia.
E o que Jesus, pela sua misericórdia, nos fez neste tempo? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer claramente: mas vós sois geração eleita, ó sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Errais por não compreender as Escrituras. Então, em que eu estou errando? Quando eu resisto, quando eu persisto, quando eu endureço meu coração de ser um sacerdote, um eleito, um mensageiro, um porta-voz, um anunciador das boas novas, da grandeza daquele Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu isso? Quando é que eu estou errando nas Escrituras? Quando eu endureço de ser aquilo que Deus falou que eu seria, um anunciador das boas novas, ao qual Ele me chamou para tal ofício. Quando eu resisto, quando eu endureço meu coração, eu estou errando por não compreender as Escrituras. Quando nós erramos porque chamamos pecadores à prosperidade, à fama, ao sucesso, à glória deste mundo, quando na verdade deveríamos chamá-lo ao arrependimento. Errais por não compreender as Escrituras. Quando é que nós estamos errando? Como os fariseus erraram, como os saduceus erraram, como os herodianos erraram, quando nós chamamos os pecadores para viver prosperidade, fama, glória deste mundo e não o arrependimento. Jesus vai dizer na sua palavra, claramente, que Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quando nós ficamos chamando pecadores para vir até a presença de Deus, querendo dar para os pecadores a fama, o sucesso, a glória e tudo aquilo que existe nesse mundo, nós estamos errando da mesma forma como os fariseus, como os herodianos e como os saduceus erraram diante de Jesus. Precisamos entender isso. Que nós devemos chamar pecadores para o arrependimento. Se eu não estou chamando os pecadores ao arrependimento, eu estou errando nas Escrituras. Quando nós erramos, quando insistimos em colocar as coisas, presta atenção nisso, erramos quando insistimos em colocar as coisas novas em coisas velhas. Errais por não compreender as Escrituras. Quando é que eu estou errando? Quando eu estou querendo colocar as coisas novas em coisas velhas. Jesus falou dessa forma: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velhas, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres, torna-se o vinho e os odres estraga-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Errais por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Quando é que nós erramos? Quando nós insistimos em colocar as coisas novas que Deus está fazendo na nossa vida, nas coisas velhas do passado que nós praticávamos. Quando nós colocamos o novo
que Deus está fazendo na nossa vida, nas coisas velhas que nós vivíamos, nós estamos errando nas Escrituras. Precisamos entender claramente que Deus está nos ensinando, porque os fariseus não entenderam, os saduceus não entenderam, os herodianos não entenderam e viveram a vida errada diante de Jesus. E nós estamos aprendendo que nós não podemos errar. Quando o novo de Deus está chegando na nossa vida, nós devemos viver em novidade de vida. Nós devemos viver tudo aquilo que é novo, para que venha conservar a nossa vida na sã doutrina que Deus tem nos ensinado nos últimos dias. Quando é que nós erramos? Quando nós queremos colocar as coisas novas nas velhas práticas que nós outrora vivia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando nós erramos, quando Jesus nos manda irmos pregarmos o evangelho da paz. Quando que nós erramos? Quando Jesus nos manda pregar o evangelho da paz. Chegando na casa ou chegando no local, nós falamos desse evangelho da paz. As pessoas não aceitam. Jesus nos ensinou que nós devemos tirar o nosso sapato, sacudir a poeira, deixar tudo que aquele lugar tem lá, não trazer nada. Por quê? Porque aquele lugar já está amaldiçoado, aquele lugar já está condenado. Mas quando é que nós erramos? Quando nós vamos até o local pregar o evangelho e as pessoas não aceitam, nós queremos pegar uma pedra e jogar no teto de vidro da casa das pessoas, teto de vidro esse que na nossa casa também tem. Quantos entenderam? Vou explicar melhor para você entender. Quando é que nós erramos? Quando Deus nos chamou para pregar o evangelho da paz, nós ficamos, de alguma forma, querendo pregar o evangelho da paz, mas usando a força, usando o nosso querer, o nosso achismo, querendo expor a vida das pessoas de tal maneira que as Escrituras não disse para nós fazermos, porque dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, também existem pessoas daquela mesma situação e é teto de vidro. E nós devemos ter discernimento que devemos pregar o evangelho da paz. Porque o teto de vidro que tem na casa deles, tem na nossa casa também. Se o Espírito Santo não convencer, nós não precisamos forçar ninguém. Nós não precisamos bater em ninguém. Nós não precisamos fazer outra coisa a não ser expor o evangelho. Se nós usarmos pedra para jogar no teto, nós estamos dando para essas pessoas também a liberdade de jogar a pedra no teto da nossa casa. Quantos entenderam isso? Por quê? Porque existem pessoas que pregam de uma forma que desagrada a Deus. Quer expor o pecado do filho, da mãe. E logo o seu filho está na mesma situação. E aí aquela mãe fala: você não pode me expor dessa forma dizendo que eu não sou a mãe qualificada, que eu preciso aceitar Jesus, quando você está na mesma situação que eu. Mas quando nós pregamos o evangelho, claro, elas vão entender, eles vão entender e vão pedir misericórdia e vai vir aos pés de Jesus pedindo socorro. Não devemos errar nas Escrituras, porque quem converte o homem é o Espírito Santo de Deus. Quando nós erramos, quando deixamos chegar a noite para trabalharmos intensamente, quando deveríamos dar ouvido às palavras do Mestre Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode
trabalhar. João 9, versículo 4. Errais em não compreender as Escrituras. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Quando é que eu estou errando, Senhor? Quando é que eu estou errando nas Escrituras? Quando eu deixo chegar a noite e quero agora intensamente me dedicar para fazer a obra de Deus. Quando na verdade Jesus nos ensinou o oposto. O que isso Jesus quer falar para nós agora? O que significa então essa noite? Vocês erram quando vocês deixam a briga, a separação, a porta fechada, a enfermidade, o problema, o caos, a dor, a angústia, a tristeza, a decepção, tudo aquilo que é noite, chegar para você sentir disponível para dizer: Senhor, conta comigo para a tua obra, porque é dia, eu estou vendo tudo, eu estou compreendendo tudo, eu devo fazer a obra agora, eu não vou esperar o problema chegar, eu não vou esperar a escassez chegar, eu não vou esperar a dor chegar, eu não vou esperar o meu filho entrar na droga, eu não vou esperar o meu esposo sair de casa, eu não vou esperar eu perder o emprego, eu não vou esperar a enfermidade chegar para me sentir vontade de fazer a tua obra. Errais por não compreender as Escrituras, porque colocamos força quando não deveríamos colocar e desprezamos o dia que Deus está nos dando para servir. Quando que nós erramos? Quando colocamos o oposto daquilo que Jesus nos ensinou. Trabalhai enquanto é dia, porque vai chegar a noite que convém que ninguém mais trabalhe. Agora, nós precisamos entender. Errais porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando é que nós erramos? Erramos quando nós caímos e começamos agora a caminhar, não olhando para aquela que nós amamos, e passamos agora a querer colocar diante de Deus as obras como a redenção, como a propiciação, como o valor do pecado que eu cometi diante de Deus, como digno de ser aceito por Deus. Quando é que nós erramos? Quando caímos e olhamos para um lado, para o outro e começamos a prosseguir, sem fazer de conta, ou fazendo de conta que ninguém viu o pecado que nós cometemos e queremos colocar diante de Deus as nossas obras. Posso ser mais claro? Errais em não compreender as Escrituras. Quando é que nós erramos? Quando Deus disse que Ele tem uma aliança, tanto comigo, tanto com a minha esposa, mas eu vou lá e adultero, fico com outra mulher, e agora me apaixono, entre aspas, pelo engano de Satanás. E agora eu quero dizer para Deus, eu quero levantar uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja cheia de pessoas completamente fiel a Ti. Errais por não compreender as Escrituras. Lembra onde caíste e volta. Onde que nós erramos? Quando nós vamos para o mundo, fazemos tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E depois queremos voltar, achando que a igreja está perdendo, porque nós estamos no mundo. E voltamos com a cabeça levantada, achando que tudo que nós fizemos ou que a pessoa fez foi normal. E não volta arrependido, volta rindo. E muitos aceitam e não colocam no lugar devido.
coloca no estandarte. Quando nós erramos? Quando nós não compreendemos as Escrituras. Que nessa noite nós possamos guardar isso no meu coração e no seu coração. Errais. Errais porque não compreende as Escrituras. Se nós não compreendermos as Escrituras como Deus quer que nós viemos a compreender, nós seremos nesse tempo o fariseu, os herodianos e o saduceu. Mas que as Escrituras possam mostrar para mim e para você que só existe uma forma de nós realmente agradar a Deus, vivendo segundo as Escrituras e conhecendo o poder de Deus que está no Evangelho. Se nós ignorarmos o Evangelho e as palavras de Jesus, nós vamos viver a vida toda em erros, ao qual será terrível para a nossa vida naquele grande dia, porque Jesus vai dizer: errais, por não olhar para as Escrituras e nem para o poder de Deus que havia nela. Mas que nessa noite você que entrou por essa porta, entenda isso. Não coloque outra coisa como estilo de vida, senão o que venha a ser contrário às Escrituras. Mas que você possa colocar as Escrituras como aquilo que você vai dizer: eu estou acertando. Não porque eu estou fazendo aquilo que os herodianos estão fazendo, nem aquilo que os fariseus estão fazendo, ou aquilo que os saduceus estão fazendo, mas eu estou fazendo aquilo que o próprio Jesus pediu através das Escrituras. Que Deus abençoe a nossa vida, no nome de Jesus.